O nome de Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que está escrito no Evangelho de João. O assunto da palavra é a crucificação. Está aqui no capítulo 19 de João, a partir do versículo 17. Elevando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pôs em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os principais dos sacerdotes se incomodaram com aquele título. Eles queriam que Pilatos escrevesse que Jesus tinha dito que era Rei dos Judeus. Mas Pilatos escreveu: Jesus, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado. E fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Repartiram, então, a roupa do Senhor em 4 partes. Tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Era inteira a túnica. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, as roupas dele, e sobre a minha vestidura lançaram sortes, para cumprir a palavra de Deus, que estava escrito lá nos profetas. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado, dos 2 salteadores, que estavam do lado do Senhor crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Por quê? Não quebraram as pernas. O Senhor já estava morto, para que se cumprisse também a palavra de Deus que diz: e nenhum osso lhe será quebrado. Estava escrito também lá atrás nos profetas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água. Mesmo o Senhor já estando morto, o soldado ainda deu uma lançada do seu lado, com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. O Senhor rendeu o seu espírito antes que eles viessem quebrar as suas pernas. Porque estava escrito aqui na Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Já estava escrito lá atrás, muitos anos atrás. E outra vez diz a Escritura, verão aquele que traspassaram. O soldado também deu uma lançada do lado do Senhor Jesus, abaixo do seu peito, do lado, meio que nas costelas, entre as costelas, e cumpriu também, ó. E outra vez diz a Escritura, verão aquele que traspassaram. Porque quando na vinda do Senhor, aqueles que o traspassaram verão o Senhor. Eles vão ver o Senhor voltando sobre as nuvens. Esses mesmos que transpassaram o Senhor. É isso que diz aqui, ó. Verão, está no futuro, aquele que traspassaram. Eles verão a Cristo, aqueles que eles deram uma lançada no Senhor e saiu sangue e água. Glória ao nome santo do Senhor. Um quadro muito doloroso. Um quadro doloroso que produz a salvação, o preço. O Senhor levou sobre si o pecado de todo o mundo. A maldição que estava na cruz, o Senhor tomou para si, em resgate de todo aquele que crer. Ficou uma condição. Não é que salva todo mundo independente do pecado. Esse quadro doloroso, o Senhor pagou com a própria vida, com o próprio corpo, com dor, sofrimento, amargura, não só dele, mas da sua mãe que estava assistindo. Imagina uma mãe assistindo uma morte dolorosa do filho. Meus amigos e irmãos, isso trouxe uma consequência muito grande para nós. Um amor inexplicável. As palavras são poucas para falar desse tão grande amor. Um sofrimento atroz que isso tudo demonstrou um grande amor de Deus pela humanidade, uma compaixão para salvar o povo. Mas não é uma salvação indiscriminada. O Senhor, com isso, prova também o que tem no coração humano. Se tem gratidão por este pagamento tão caro, própria vida, uma dor no Senhor Jesus, principalmente, na mãe dele que estava ali de frente, assistindo todo esse horror, e em Deus que via o seu filho sofrendo essa amargura. E nós fazemos o quê? Já faz mais de 2000 anos, está ficando esquecido na nossa consciência? Não, temos que recordar da morte do Senhor. O Senhor disse, recordai-vos da minha morte, quando tomasse a Santa Ceia. O sofrimento, algoz terrível, amargura, dor, sede, e deram fel. Isso demonstra um grande amor da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo para com a humanidade. Uma grande oportunidade foi lançada, uma porta se abriu, o Senhor Jesus, mas demonstrou também uma maldade muito grande no gênero humano, no ser humano. Fazer isso com uma pessoa do bem. Isso demonstrou também uma maldade nos sacerdotes da época, que tinham medo, apegados no poder,
no principado ali, de serem líderes, quererem ser importante diante do povo, consentiram, pediram a morte do Senhor, incitaram o povo para pedir a morte do Senhor. Então demonstra um grande amor de Deus e do Senhor Jesus, demonstra uma amargura daqueles que amavam o Senhor, os seus amigos, seus apóstolos, discípulos, a sua mãe ali sofrendo, João também assistindo aquele quadro, e muitos outros estavam ali. Uma grande tristeza e frustração por ver o seu Senhor padecendo tudo aquilo. E um desrespeito, um descaso por conta do homem, o homem pecador, aquele que veio resgatar e pagar tudo por eles, fazendo isso com o Senhor. E aí para nós trouxe o quê? Nós estamos há 2000 anos daquele quadro doloroso. O que nós temos que fazer com isso? Nós temos que ter a gratidão, dizer: Senhor, ó Deus, me perdoa por ter feito parte desse sofrimento, para o Senhor pagar os meus pecados no duro madeiro. A terra se escureceu, o sol se envergonhou da humanidade, houve trevas sobre a terra, e o Senhor expirou, entregou o seu Espírito. Demonstra o quê? Mais uma coisa: a gratidão humana ou a ingratidão humana. Existem duas coisas. Isso trouxe uma responsabilidade muito grande para todos nós, para você que está ouvindo. Você vai ser grato a Deus por este quadro doloroso. Falar: Senhor, o Senhor fez isso por mim. Ó Deus, tem misericórdia. O que eu posso fazer de minha parte? E o Senhor diz: quero que você guarde os meus mandamentos. E os meus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Senhor seriam uma responsabilidade natural para todos nós. As pessoas serem boas, amar umas às outras, andar na justiça, na verdade. É isso que o Senhor requer. Não lançar mão do pecado, não lançar o teu corpo ao pecado, a sua boca, a maledicência, as malícias, ficar falando bobagem que não convém. Mas o Senhor quer o fruto dos seus lábios. A contrapartida nossa é cantar louvores a Deus, agradecer a Deus todos os dias, pedir forças a Deus e a misericórdia. Então, trouxe uma grande consequência. Imagine uma pessoa, um grupo de pessoas numa situação de sequestro. Imagina 100 pessoas. E pede uma certa quantia, e você vai e paga aquela quantia. Não com sofrimento. Você pagou lá 100 mil, um valor, 100 mil, para libertar aquelas pessoas. 100 pessoas, e foram libertas. E daí 3 ou 4 dessas pessoas são gratas a ti. Não tem como te pagar em dinheiro, em valores, mas são gratos o coração delas, você se agrada. E aqueles 96, 97 que foram libertos do resgate e não voltaram mais para falar, para te agradecer, demonstraram uma ingratidão, demonstraram um pouco caso daquilo. Você gostaria que isso acontecesse? Agora imagine Deus deixando o seu próprio filho passar por tudo aquilo e o povo demonstrando uma ingratidão, um pouco caso de tudo isso, só falando com os lábios e fazendo festa do nascimento do Senhor, que é merecido também saber: o Senhor nasceu, a salvação veio ao mundo, jubilamos por isso, mas entristecemos com a sua morte e ao mesmo tempo essa morte produz a salvação para todo aquele que crer e respeitar tudo que passou. Pensa nisso, leia de novo aqui em João capítulo 19, versículo 17, e ore a Deus. Ficamos por aqui, que o tempo é limitado, não podemos se estender muito nesse assunto. Deus abençoe você e põe isso na sua cabeça, a gratidão e o respeito. Deus seja louvado. Amém. Bendito Deus. Aleluia.